E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu fico extremamente lisonjeado que alguns de vocês sintam falta de mim. Faz acho que 9 dias desde o último vídeo que eu fiz pro canal, e eu me sinto valorizado, querido. Isso é muito gostoso. Eu vim dizer para vocês que tá tudo bem, e eu só tô meio introspectivo mesmo. Eu ando meio cansado. E tentando rever alguns conceitos, rever prioridades, adquirir novos hábitos e tal. Eu preciso falar para vocês o porquê eu parei de fazer vídeos a respeito da CPI da Covid, falar sobre pandemia. Muita coisa mudou nos meus conceitos e nas minhas crenças a respeito dessa CPI. E eu acho que vocês merecem sim uma justificativa. Eu vou fazer esse vídeo, eu só não estou afim, e eu estou me permitindo não estar afim, eu estou me permitindo não fazer aquilo que eu não estou afim de fazer. E aí eu pensei, só para dizer que eu estou bem e que tá tudo normal na vida, se fosse falar sobre alguma coisa, qualquer coisa, sobre o que eu gostaria de falar hoje. E aí eu quero compartilhar com vocês uma história muito engraçada. Eu tenho diversos alunos de diversas idades, com diferentes vidas, pertencentes a diferentes universos, mas essa semana, do finalzinho da semana passada para cá, eu tive 3 alunos de assim, lugares completamente distintos me perguntando a respeito da palavra cringe. E essa palavra cringe, ela é encolhimento, sabe? Assim, quando você se retrai, quando você tem um certo calafrio né? e se puxa, se contrai. Isso é cringe, mas não é no modo que você está falando. E é claro, basta que o aluno pesquise no Google, ele vai encontrar lá que todo mundo está usando cringe para dizer que é estranho. E encontrar o significado não é grande coisa, mas a importância que está se dando aí numa determinada geração de falar sobre essa palavra. Eu não acompanho, eu sou velho, né? Tô nessa minha idade aí, entrando na casa dos 40 e repensando e refletindo e amadurecendo, e enfim. Então eu não sou fã e não consigo me sentir atraído por novas redes como TikTok, por exemplo, e eu percebo que o pessoal da minha idade está meio incomodado por não conseguir gostar disso, como se gostar disso fosse necessário para que eles permanecessem jovens e permanecessem relevantes no mundo. E é justamente sobre essa relevância no mundo que eu gostaria de falar com vocês. Eu adoro, de todos os vídeos que eu tenho nesse canal, os que eu mais gosto, os que eu mais me orgulho são aqueles assim, você não precisa, né? Eu tô com, entre as pautas de vídeos que eu pretendo fazer no futuro, tem um vídeo em que eu falo, você não precisa ser próspero. E parece um contrassenso isso, mas a verdade é que, sim, eu não sei pescar. A verdade é que você não precisa ser próspero, e a gente vai ter isso numa conversa à parte. E também tem essa conversa de você não precisa permanecer jovem, e você não precisa permanecer antenado e inteirado. Você pode ser um professor de uma geração anterior que não entende muito das pequenas particularidades da nova geração. Não importa como essa nova geração queira se denominar, se ela será a geração cringe, se ela será a geração Z, se ela será a geração alpha, não interessa o nome que for dado a isso. Você não precisa respirar e viver o mundo, experienciar o mundo da mesma maneira que essa nova geração está fazendo. Porque essa nova geração, ela está adquirindo novos comportamentos, novas crenças, novos hábitos, justamente para ser um contraponto para a geração atual, e é isso que jovens fazem, e é isso que jovens sempre fizeram. Então, assim, não tem aquelas piadas que eu conto do Japão, com todo o carinho do mundo, morei 10 anos lá, tenho sangue japonês, mas eu não falo que japonês é tudo igual, eu falo isso porque eu posso.
né, por ser um deles. Eu falo que o japonês é tudo igual, e aí, assim, às vezes dá na telha dele de ser diferente, e as meninas vão lá e fazem bronzeamento artificial pra ficar negra e pintam o cabelo de loiro. Só que aí todo mundo faz isso, e elas ficam todas iguais de novo. É claro que estou exagerando, isso é uma piada que eu conto, sem graça, por sinal, mas na tentativa de ser diferente, todo mundo fica igual outra vez. E na minha concepção, se os jovens eles adquirem vocabulários para terem privacidade, novas gírias, renovam as gírias para terem privacidade, para poderem falar entre eles. E os adultos, eles forçam a barra tentando permanecer jovens e querem fazer parte do grupo que eles formaram e aprendem todas as gírias e aprendem todos os maneirismos e imitam tudo isso, aí os jovens vão mudar de novo, porque a geração vai ter mudado e eles vão mudar outra vez. Porque a geração nova, ela está em constante necessidade de renovação, e você renova justamente em cima do antigo. Então, nós fomos uma geração que vivemos eu estou falando de nós nascidos na década de 80, tá? Nós fomos uma geração que vimos os nossos pais e avós sem nenhum contato com tecnologia, porque eles conheceram a internet através de nós, eles aprenderam a mexer em celular através de nós, eles aprenderam a tudo sobre tecnologia através de nós. Então, o que nos diferenciava da geração anterior, o que era? Era a capacidade de lidar com tecnologia, e a gente era muito orgulhoso disso. Então, para a gente foi revolucionário, por exemplo, poder passar semanas a fio em casa, só se alimentando de um conteúdo que eles não entendiam, porque estava ali em inglês e porque eles não sabiam o que aquilo significava, e consumiam um material que para eles era inédito e inacessível. Isso pra gente era gostoso, era um contraponto. E o que essa nova geração está vendo? Ela está vendo que os pais, os mais velhos, são todas pessoas extremamente conectadas e que absorvem todo o conhecimento da rede, e que se isolam muito, porque esse isolamento na nossa fase ele era uma coisa louvável. E eu acho que pós-pandemia você vai ter uma nova geração que vai ser justamente contra essa hiperconectividade e eles vão começar a redescobrir o valor do mato, com, né, aquele cheiro de terra molhada depois de chover. E eles vão para outras experiências e outros tipos de relação mais dinâmicas que são diferentes da forma de comunicação que nós adquirimos. E o que eu quero dizer é que está tudo bem, né? Que as coisas elas são assim mesmo. Quando a gente fala de cringe, cringe é esse encolhimento, e na gíria é como se uma pessoa ela tivesse um comportamento tão esquisito, mas tão esquisito que você fica com vergonha. É a tal da vergonha alheia, né? É uma vergonha indireta, que você fica com vergonha do comportamento do outro. Que nome a gente dava para isso na década de 80, na década de 90? Cafona. A tiazona lá era cafona, porque ela fazia umas coisas que a geração seguinte falava: nossa, que negócio esquisito, e eu não quero ser desse jeito, porque ela é cafona. Então hoje, quando você olha para uma coisa esquisita, você fala assim: nossa, que cringe, né? Eu não quero ser isso, gente, a pior coisa que pode existir não é um adolescente olhar para um cara de meia idade e achar ele cringe. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer para uma sociedade é um homem de 40 anos olhar para um adolescente de 15 e se sentir diminuído, se sentir invalidado e se sentir desvalorizado pela perspectiva que o jovem tem dele. Imagina se 20 anos atrás, na época que você era novinho, eu tô falando aqui com a geração de 80 hoje, tá? Você dissesse que aquela tia cafona e ela fosse lá na sua casa tirar satisfação disso, e ela não conseguisse seguir com a vida dela porque você chamou ela de cafona.
Não tinha aquela tia que chegava com roxo misturado com laranja, aquelas cores né, aquele amarelo limão ligado na pilha, e ela achava aquilo lindo, e você falava, nossa, eu achei isso meio cafona. Imagina se na hora que você dissesse que essa tiazona era meio cafona, se ela simplesmente colapsasse e ela não conseguisse mais seguir com a vida dela. Era isso que você queria fazer com a vida dela? Não, você não queria mal da tiazona. E essa tiazona, ela era uma referência para você de uma geração passada, e ela te dava combustível para que você pensasse no diferente, para que você olhasse para a sua geração e dissesse, o que está na moda agora? O que a gente pode inventar agora que os mais velhos estão nos imitando? Essa necessidade de renovação, essa necessidade de mudança, ela é inerente ao ser humano e faz parte da vida dos jovens, da vida de todos os jovens. E é uma coisa que a gente deve respeitar. Então, quase senhores e quase senhoras, ou senhores e senhoras da década de 80, não se abalem. Tudo bem não saber o que é TikTok, tudo bem não saber o que é e não assistir. Porque na nossa época você também assistia Friends e os seus pais cagavam para isso, e estava tudo bem eles não saberem aquilo que se tratava, e estava tudo bem você ter algumas referências e algumas piadas e algumas coisas entre vocês, porque essa sensação de pertencimento a uma geração, ela é muito importante para a formação identitária. Uma parte de eu ter sumido do canal e de estar jogando menos e de estar pescando aqui e fazendo absolutamente zero coisas além de pescar o jogo é que eu comprei um monte de livros e eu estou lendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E um dos grandes achados que eu tive no meio dessas leituras foi esse livro que chama Dumping Us Down. Eu inclusive recomendei para bastante gente, e esse livro tem em português. Infelizmente não tem a versão Kindle em português, se tivesse eu teria comprado, mas tem a versão de capa, o livro físico em português, e o nome do livro ele se chama Emburrecimento Programado. É um livro que fala sobre educação, já está na 25ª edição, e ele é simplesmente fantástico. E ele ataca a escola, e ele diz que ele fala, ele não pretende acabar, ele não prega a desescolarização, mas ele diz o quanto essa escolarização e essa crença de que a escola é capaz de educar completamente o cidadão sem que as famílias se responsabilizem por isso, porque a família está muito ocupada trabalhando, é fadada ao fracasso e não pode gerar uma sociedade produtiva e minimamente feliz, e que não precise de Rivotril. É claro que isso daqui são palavras minhas e não estão no livro, mas entre muitas coisas que eu poderia citar, eu quero fazer essa citação aqui que eu acho extremamente importante, tá? É um absurdo e é anti-life, né? É antinatural, eu diria, uma tradução livre, tá? Não me critiquem por isso. É um absurdo e é antinatural fazer parte de um sistema que te incentiva, que te compele a sentar em confinamento com pessoas exatamente da mesma idade e da mesma classe social. Porque esse tipo de sistema, ele nos corta, ele nos isola da imensa diversidade de vida e da sinergia da variedade. E de fato isso te corta do seu próprio passado e do seu próprio futuro, te selando, te confinando num presente contínuo. Num presente contínuo, da mesma maneira que a televisão faz. Olha como esse parágrafo ele conversa muito com essa conversa que a gente está tendo aqui sobre conflitos de gerações, sobre tecnologias que você não domina, e sobre palavras e vocabulários que você não domina. Na nossa época você pode não lembrar, mas uma das coisas legais das gírias era que você podia falar sem o julgamento dos adultos, porque eles não entendiam o que você estava dizendo, e era legal que eles não entendessem. Se você tentar entender tudo o que essa nova geração ela está falando, eles não vão falar, nossa, que tiozão legal. Você vai continuar sendo um tiozão. Ninguém vai olhar para você, tiozão, e vai falar assim, nossa, que jovem que ele é, porque ele manja das coisas que a gente fala. Ninguém está pensando assim. Muito provavelmente eles vão te chamar de cringe, porque você está num lugar que não pertence, ao qual você não pertence, que é um clubinho ali de adolescentes de 13, de 15, de 16 anos que querem um espaço seu para poder conversar. No entanto,
No entanto, quando eles têm esse espaço para interagirem entre eles, eles se esgotam disso e aí eles procuram contato com outras pessoas da exata maneira que você fazia na década de 80. Quando você estava na década de 80, você tinha os seus amigos adolescentes da sua idade, você esgotava o assunto com eles e aí depois você ia buscar outras pessoas que pudessem te dar outras experiências de vida. Então tinha o tiozão da oficina que te ensinava os paranauê de mecânica, tinha a tiazona da cozinha que te ensinava, e de todos eles você pegava experiência de vida e cada um ocupava um lugar diferente. Então o que eu digo para a geração de 80 é: se você tenta ser o tiozão descolado do TikTok, você desperdiça uma preciosa oportunidade de ser uma referência sênior na vida desse adolescente, de alguém que tem mais experiência de vida do que ele, que fala uma linguagem diferente da dele, que tem um estilo de vida diferente do dele, que se veste de uma maneira diferente dele, mas que pode agregar a ele o conhecimento de uma geração que ele não teve a oportunidade de viver. E isso, para a formação de um adolescente, é extremamente precioso. Na nossa geração, a gente fazia piada do tio Suquita, um cara de 40, 50 anos que pegava o elevador com uma menininha de 19 e tentava puxar papo sendo o tiozão descolado e passava vergonha. Isso é cringe. E assim, eu não quero ser o tiozão cringe da minha geração, e quando eu interajo com gente muito nova, em discords de guilds, quando eu estou em grupos, quando eu estou com diferentes alunos, a última coisa que eu faço é tentar ter esse pertencimento jovem. Eu falo do alto da minha pouca experiência, mas uma experiência, uma bagagem diferente da deles, e nem por isso impede que a gente se relacione e que a gente tenha e que a gente consiga cativar uma amizade profunda. Quando eu era adolescente, os meus maiores amigos, os meus melhores amigos eram pessoas muito mais velhas do que eu, com quem eu adquiri experiência. Imagina se essas pessoas que eu admirava justamente pela vivência, pela experiência de vida, que eu considerava que eram as pessoas que eu mais admirava e que eu mais buscava por informação, elas não me dessem essa informação porque elas estavam tentando ser jovenzinhas iguais eu era. Eu não queria que elas fossem jovenzinhos iguais eu era. Eu não queria que eles fossem moleques como eu era. Porque na hora de molecagem, eu ia me relacionar com pessoas da minha idade. E aí você vive coisas que necessitam de um compartilhamento de timing hormonal ali, sabe? É aquela coisa de você estar vivendo exatamente a mesma fase, estar descobrindo exatamente os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, experienciando e aprendendo, tendo as mesmas vivências. Isso você faz com pessoas da sua idade. E é engraçado porque quando a gente pensa na parte da escolarização, é justamente isso. Quando você força um grupo de adolescentes todos da mesma idade, e olha como é engraçado, a escola hoje em dia no Brasil é um nivelador social, porque ela isola completamente os pobres dos ricos. Então, o filho de uma família que tem R$5.000 para pagar de mensalidade de escola, ele só conhecerá outros adolescentes que têm pais que podem pagar R$5.000 de mensalidade de escola. Ou seja, vai ser uma trocação de iPhone, vai ser uma trocação de coisas de marca e coisas caras. Vai ser uma medição de pau de quem já foi para Disney, para a Europa, para o Himalaia. As experiências que se vivem ali não se vivem numa escola do subúrbio. E qual o problema disso? Passado 8 anos, passado 11 anos de convivência dessas crianças somente com seus semelhantes, quando você solta todo mundo da sociedade, na sociedade, as pessoas são incapazes de conviverem juntas, e esse é um dos maiores problemas, não só do Brasil, mas de todas as sociedades atuais. E no Brasil isso é muito acentuado. Porque quando você solta um cara que saiu de uma escola de R$5.000 e um grupo de adolescentes dessas escolas e mistura com outro grupo que saiu de escola pública e que não tinha professor porque não tinha simplesmente, então vinha o substituto e ficava dando umas atividades paralelas que nada tinha a ver com química e com inglês, por exemplo. O que acontece? Eles não conseguem conversar porque eles não participam do mesmo universo. E o mal eu não vou dizer do século, porque o século é muito tempo, mas o mal da década é a falta de pertencimento e a falta de acesso ao universo do outro, porque a gente não consegue mais conversar com o outro, de tão diferente que ele é de nós.
Uma coisa que a gente ainda tem guardado, que veio da década de 80, é esse pertencimento. Ou seja, a gente tinha muito pouca coisa para fazer, a gente morria de tédio, né? Mas todo mundo assistia Xuxa, todo mundo assistia a Sessão da Tarde, todo mundo assistia Chaves, todo mundo assistia as mesmas coisas, líamos os mesmos livros, porque a abundância de material ela relativamente escassa, restrita ao conteúdo das bibliotecas. E aí o que a gente tinha? A gente tinha muito conteúdo em comum para compartilhar. E hoje você junta 100 pessoas que são assinantes do Netflix e elas pertencem a 100 universos diferentes, porque cada um tem a sua biblioteca. E as pessoas elas não têm mais esse acesso. E para elas tudo bem, porque elas já conheceram o mundo dessa forma. Então, talvez o adolescente, o pré-adolescente, o jovem adulto, hoje ele não sinta essa necessidade de pertencimento, porque ele nunca descobriu o que é isso. Porque ele nunca soube o que é isso, mas a nossa geração, ela sente muita falta, e isso faz com que ela se retraia, com que ela se recolha ainda mais. Só que aí, quando você se recolhe, quando você evita interação, porque você acha que ninguém tem nada a ver com você, porque eles são de uma geração completamente incompreensível, que tem uma bagagem completamente diferente, você esquece disso daqui, que essa imensa diversidade de vida, ela é, na verdade, riqueza, e que existe sinergia na variedade, e que você simplesmente pode parar para conversar com essa pessoa e ter uma conversa saudável a respeito de como é o teu universo e como é o universo dela. E dali pode sair uma sinergia e um conhecimento mágico que pode desencadear, por exemplo, numa amizade, para que vocês compartilhem pontos comuns desses dois universos únicos que vocês carregam, cada um com o seu respectivamente. Entende? Eu ensino idiomas e todos os dias, para que os meus alunos eles aprendam melhor, eu tenho que deixar eles confortáveis com o esquecer de palavras que eu já ensinei. Então hoje eu ensino uma palavra e amanhã ele vai me perguntar de novo, como se ele nunca tivesse visto na vida, o que é cringe? E eu vou dizer para ele como se fosse a primeira vez que ele estivesse me perguntando, porque eu sei que esquecer faz parte do processo, e eu sei que não saber faz parte de um processo de um aprendizado. E tá faltando as pessoas elas conseguirem se colocar nesse papel. Tá faltando as pessoas conseguirem dizer eu não sei, eu nunca precisei desse conhecimento, mas agora que você mencionou eu tô curioso, você pode me contar? Tá faltando as pessoas conseguirem admitir que elas não sabem, que elas querem saber, e que não conhecer alguma coisa não as torna ultrapassadas, não as torna velhas, porque o mundo está em constante movimento e renovação, e que ao invés de se verem como velhos ultrapassados, superados e obsoletos, essas mesmas pessoas, elas poderiam se ver como imensamente ricas, detentoras de um patrimônio temporal que é só delas, e que essa nova geração não tem acesso e que nunca saberá o que é. E tudo bem, porque quando a gente estava na década de 80, a gente olhava para aquele pessoal da década de 40 e 50 e falava, meu Deus, que povo velho obsoleto. E eles viveram numa época em que o mundo não tinha graça nenhuma. Por quê? Porque não tinha videocassete, não tinha fita cassete. Como que os caras faziam sem Discman? Como que os caras faziam sem ICQ? Mas eles vinham com uma propriedade de vivência, de experiência, que deixava a gente no chão, isolado. E a gente falava, pô, eu tenho Discman, tenho 3 CDs, mas não tenho 3% do que esse cara viveu. Então, seja um cara que consegue dizer que não assiste TikTok com dignidade, mas não seja tão velho, obsoleto, ultrapassado a ponto de dizer que isso é uma coisa de babaca, de moleque, de criança, porque isso é uma coisa que já se consolidou no meio dessa nova geração, e você não pode desrespeitar isso. Isso seria a mesma coisa de um velho da década de... Desculpa usar essa palavra, mas não tem outra palavra para isso. De um velho da década de 30, nos anos 80, seria a mesma coisa desse cara dizer que Discman era coisa de imbecil. É uma coisa que simplesmente não faria sentido. E não tinha? Tinha gente, tinha as senhoras assim, que falavam, é muito feio ficar usando o Walkman, porque a pessoa ela se isola no mundo dela. Então, hoje, você falando sobre o TikTok dessa forma, te colocaria exatamente no lugar dessa senhora.
é preciso ter respeito, é preciso ter receptividade a isso, mas você precisa de alguma forma se convencer de que você não é obrigado a estar num lugar onde você não se sente bem. E que tudo bem que tem um monte de gente lá e que lá eles gerem um determinado conhecimento e um determinado conteúdo que não te interessa, desde que você tenha o seu e desde que você continue conseguindo provocar conseguir relevância na vida das pessoas com quem você interage, dada a bagagem que você carrega e que você absorve. Não sei se isso faz algum sentido. Talvez eu tenha me empolgado, falando espontaneamente e me perdido no raciocínio. Mas espero ter sido claro. Gente, recomendo muito esse livro aqui, Dumbing Us Down, Emburrecimento Programado. Eu devo falar mais sobre ele, sobre esses outros livros que eu comprei aí em vídeos próximos. Obrigado pela preocupação. E sim, estou bem. E sim, o canal ele não vai morrer só porque eu tirei uma semana introspectiva. Por hora é isso, um grande abraço para vocês, uma boa semana.